Olá, Manaus, Amazonas, Brasil! Sejam bem-vindos a mais um Aula em Casa. Eu sou o professor Abel Santos e passarei aqui momentos maravilhosos com vocês, com a turminha do 5º ano na disciplina de Matemática. E aí na tela nós temos a nossa aula de número 23, o eixo Tratamento da Informação. O conteúdo de hoje: construir e interpretar tabelas e listas a partir de gráficos. A habilidade é que você possa transformar listas e tabelas em gráficos e vice-versa. Beleza? Tá preparado aí? Tá com material, separou tudinho, o ambiente está naquela tranquilidade maravilhosa? Então vem comigo porque está na hora de estudar. Meus queridos, minhas queridas, meus amores do meu Brasil, preciso que você esteja aí com a sua, além do material que você já utiliza, né, com o seu caderno, o material didático, pegue a sua régua, isso mesmo. Você vai precisar de uma régua para que você possa, em algum momento que você quiser e precisar, e a gente der o comando, você vai fazer tabelas, aprender a fazer algumas tabelinhas aí, fazer, olha, uma coisa maravilhosa que a gente vai utilizar no nosso cotidiano, beleza? Olha na tela aí que a gente tem para você, que nós já trouxemos na aula passada, na nossa abertura. Já falamos para você que tabelas e gráficos são formas de registrar informações. Nós dissemos também para você que eles são usados para facilitar a leitura do conteúdo, já que apresentam as informações de maneira mais visual, beleza? E agora a gente vai fazer uma tabela simples. Vamos elaborar uma tabela simples. As professoras Diane e Dorinha resolveram fazer um piquenique com suas turmas do 5º ano. Olha só, meu Deus do céu, e não me chamaram. Tudo bem, perdoo vocês. A lista ficou assim, ó: maçã, banana, suco de laranja, suco de maracujá, uva, sanduíche de queijo, bolo de cenoura, bolo formigueiro, bolo de milho, tapioca, pão, patê e iogurte. Meu Deus do céu, tem quantos itens aí? Deixa eu logo só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itens. Eu tenho 13 itens nessa lista. Beleza, tem uma lista com os 13 itens, que elas vão, né, das sugestões aí dos alunos. Olha só, as professoras pediram para que Verônica, a representante do 5º ano C, organizasse os itens em uma tabela, acrescentando uma coluna para listar a quantidade dos itens. A tabela ficou assim. Vamos ver como é que ficou a tabela que a Verônica fez. Beleza, tem aí, nós temos o item aí, cardápio. Nós temos a primeira coluna que vem aqui, show. Vou colocar uma corzinha aqui diferente. Nós temos aqui, nesta coluna, nós temos cardápio, todos os itens que vão aparecer aqui. Como são muitos itens, essa tabela está dividida aí, tá, nas cartelas. Tem nessa cartela, na cartela posterior, continua aqui. Vamos só voltar para a cartela. Então nós temos aí maçã, banana, suco de laranja, suco de maracujá, uva, sanduíche de queijo, bolo de cenoura, que vai continuar aqui, bolo formigueiro, bolo de milho, tapioca, pão, patê e iogurte. 13 itens, nós conferimos aí. Ela colocou também aqui uma coluna, esta coluna aqui, sobre quantidade, ok? As professoras Diane e Dorinha fizeram uma projeção da quantidade dos itens do cardápio de acordo com a quantidade de alunos nas duas turmas. Beleza? Como é que ficou? Então, eles fizeram um levantamento. Nas duas turmas das professoras, tem aí quase 70 alunos. Né? Porque ela tem aqui maçã, 70 unidades, banana, 70 unidades. Eu tenho aqui o item, ó, do cardápio, nesta coluna aqui, ó.
É o cardápio. Qual é o item? Maçã, banana, suco de laranja, os itens que nós já lemos anteriormente. Nesta segunda coluna, mudando aqui uma outra cor, deixa eu tentar o verde. Isso. Nesta outra coluna aqui, ó, tem a quantidade que elas vão precisar. Gente, olha só como é bacana, porque elas estão se organizando. Elas vão administrar um piquenique, e não é coisa fácil, não. Elas vão precisar de 70 unidades de maçã, 70 unidades aí de banana, 8 litros de suco de laranja, 8 litros de suco de maracujá, 10 cachos de uva, 70 unidades aí de sanduíche de queijo, bolo de cenoura, 3 unidades de bolo de cenoura, bolo formigueiro, 3 unidades, bolo de milho, 3 unidades, tapioca, 40 unidades. Por quê, professor? Nem todo mundo gosta de tapioca, né? Pão, tem 70 unidades. Tem o patê, para passar aí e ficar bem recheado, né? Com uns 30, 35 gramas de patê em cada pãozinho. E tem iogurte, 70 unidades aí de iogurte. Essa lista não é uma lista fake, não, tá bom? Essa é uma lista real. Você pode até utilizar esta lista para fazer uma tabela, para se organizar, para fazer um piquenique. Parou por aí? Não, deixa eu só retornar aqui. Esse tipo de tabela, gente, que você tem o item, tem aqui, nós trouxemos para você aqui os itens, nesta primeira tabela. Em cada linhazinha aqui nós temos os itens do cardápio. Na outra nós colocamos a quantidade. Esse tipo de tabela, olha aqui as linhas. Esse tipo de tabela com 2 colunas, eu chamo de tabela simples. Vamos repetir? Tabela simples, ela possui apenas 2 colunas. No caso, eu tenho a coluna cardápio e a coluna, olha aqui a coluna cardápio, e a coluna da quantidade. Ok? Beleza. É uma tabela simples. Você pegou uma lista e organizou, transformou em uma tabela simples. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa tabela simples e transformar em uma tabela de dupla entrada. E vai continuar aí. As professoras Diane e Dorinha também fizeram uma pesquisa dos preços dos produtos no supermercado Baratão do Aula em Casa. Olha lá, mandar um abraço para a gerente Thalita, a gerente aí do Baratão do Aula em Casa. E acrescentaram essas informações à tabela. O preço, que foi que surgiu aí? Nós tivemos o preço surgindo. Então, veja só, eu tenho a coluna cardápio, aqui a coluna, primeira coluna, cardápio, segunda coluna, vem a quantidade, ok? Item quantidade aqui, e eu tenho uma terceira coluna, que é o elemento preço, surgiu aí o elemento preço. Ok? Nós temos aqui o elemento preço nesta coluna. Fizeram um levantamento real, claro, trazendo a realidade daqui da cidade de Manaus, onde você que é aí do sul do país, do sudeste, a fruta aqui na cidade de Manaus é um item de luxo, ele é caro. Maçã, 70 unidades de maçã, cerca de aí, R$54. E foram levantando, banana, 70 unidades, R$12. O suco de laranja, 8 litros, R$56. Foram fazendo o levantamento do preço. E a nossa tabela continua aqui. Viram que são 13 itens. Pegamos aí, no final, fizeram a somatória de quanto vão gastar com esses itens. Deu quanto? Deu aqui no levantamento das professoras, R$494. É um piquenique, né, mas dividindo aí, pegando todo mundo contribuindo, não sai muito caro não. Dá para todo mundo participar. Vocês estão vendo aí que ficou organizado a tabela, essa tabela de dupla entrada. Por quê?
porque eu tenho aqui o item correspondente, eu tenho são 3 colunas aqui. Você lembra que eu falei que aqui onde fica, a parte onde fica a informação, por exemplo, estou marcando aqui no iogurte. Isso aqui se chama célula. Muito bem. Onde fica o texto, nós chamamos de célula. Olha aqui a célula iogurte. Estou marcando aqui a célula iogurte. Então eu tenho linhas, eu tenho as colunas, eu tenho as células, são itens aí indispensáveis, não pode faltar na elaboração de uma tabela. E essa tabela aqui é uma tabela de dupla entrada. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Construir tabelas a partir de gráficos. Olha que bacana. A professora Yara fez uma pesquisa entre seus alunos do 5º ano para saber quais seus times de futebol favoritos. Ela organizou o resultado em forma de gráfico, ok? Vamos lá para o gráfico da professora. Então, nós temos aí, times de futebol preferidos, o título aí do gráfico. Então, nós temos aí em vermelho, temos Flamengo, olha, Flamengo. Nós temos aí esse da legenda, lembrando que a cor, cada cor da coluna que está representada aí, já que esse é um gráfico de colunas, ou gráfico em colunas, cada cor está representada por uma legenda. O Flamengo está em vermelho, o Vasco, esse que está aí em preto. Nós temos o Palmeiras, né, com esse verde mais escuro, depois temos o Botafogo, o Fluminense e o Corinthians. Temos aí os times preferidos aí da turma da professora. Mas qual o time que alcançou uma votação mais expressiva? Qual é? É o Flamengo. Está aqui o Flamengo. Quantos? Deixa aqui para cima, olha aqui, ó. Flamengo aqui com 10 votos. 10 votos aqui no Flamengo, né? Ou as pessoas disseram, não, meu time, na pesquisa, meu time aí é o Flamengo. Depois nós temos empatados em segundo lugar, com 6 alunos cada, 6 alunos. Eu tenho aí 6 vascaínos e 6 palmeirenses. Olha só, temos aí em segundo lugar. Depois nós temos Botafogo e Fluminense. Com quantos alunos cada? 4 alunos cada. Então, nós temos aí 4 botafoguenses e 4 torcedores fluminenses. É o que? Chama tricolor carioca. Nós temos aí. E Corinthians, com 2 alunos. Ainda tem muito corintiano aqui. Não sei por que apareceu corintiano aqui. Brincadeira, pessoal do Corinthians, a gente ama vocês, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui. Agora, vamos organizar os dados do gráfico em uma tabela. Como é que a gente vai fazer? Nós montamos aí e colocamos. Nós colocamos aí o time na primeira coluna, tem um títulozinho aí, o time. Na outra coluna, nós colocamos votos. E agora a gente vai organizar. Flamengo... Quantos votos? Deixa eu mudar aqui a cor. O Flamengo obteve, nós já colocamos aqui, 10 votos. O Vasco, 6. Palmeiras, 6. Perceba aí que no gráfico eles estão separados, né, os números de 2 em 2. Começou aqui no 0. Aí, ó, 2, 4, 6, 8, 10... 12. Cada linha dessa aí vai representar, tá representando aí, de 2 em 2. Se um time tivesse recebido, digamos aí, 7 votos, a linha ficaria aqui, ó. A coluna, né, ficaria mais no meio, entre as duas linhas. Porque entre o 6 e o 8 eu tenho aí o 7. Beleza? Então fique só ligado aí nessas informações que podem aparecer situações assim, para você poder identificar. Vamos lá, o Botafogo recebeu quantos? 4. Vamos lá, os botafoguenses. Tem algum botafoguense aí? Vamos lá,
4. Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, também 4. E nós temos o Corinthians com 2 votos. Nós temos aí. Dá para saber, olhando, dá para eu saber quantos alunos votaram? Bem, eu tenho que fazer o cálculo, né? Tenho que fazer a somatória, eu sei individualmente. Para isso eu teria que fazer a soma, e é fácil de nós somarmos aqui. 10 mais 6 mais 6 mais 4, 4, 2, 32. Eu tenho 32 alunos que votaram. O total aqui, deixa eu fazer aqui, se eu fosse puxar, tenho aqui total aqui 32 alunos. Beleza? Saiu feio. Vamos lá. Tá aqui. Olha como ficou. Tabela de times de futebol favoritos. Beleza, olha aí. Tá organizado. Está organizado. Agora iremos ampliar as informações. Vamos ampliar as informações da tabela, transformando a tabela simples em uma tabela de entrada dupla. O que nós vamos acrescentar aí? Olha, uma informação importante aí. Eu tenho agora, além dos votos, o percentual que esses votos representam. Então, dentro dessa estimativa, os torcedores do Flamengo, que são 10, os 10 aí que votaram, Flamengo, o melhor time do Brasil, eles estão representando isto aqui. Esta representação aqui, dentro dessa célula. Vamos marcar essa célula. Qual o maior percentual que nós temos? Torcedores do Flamengo, com 31,25%, aí 25 décimos. Nós temos aí de flamenguistas. E qual o último colocado? Eu tenho Corinthians com duas pessoas que escolheram. Vamos marcar a célula, marcando a célula dos corintianos, que representam aí, estão representando 6,25. Quando eu pego o percentual dos votantes, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e do Corinthians, eu vou somar. Veja, se eu vou pegar e somar, faço esse somatório, eu obtenho 100%. Porque o universo aqui, gente, o universo, todos que votaram, todos os votos representam a totalidade. E a totalidade é 100%. Estudamos aqui em aulas anteriores. Você lembra por que nós estudamos? Porque mais à frente eu cheguei a dizer, vamos estudar porque a gente sempre vai precisar para outros assuntos. E todos os assuntos estão relacionados. Se você pegar agora a sua calculadora, você está aí, pega a calculadora rapidinho, e se você for fazer a somatória, pega a calculadora aí que está perto de você, ou você pode anotar e fazer mesmo aí a somatória, que você vai pegar 31,25 mais 18,75, que está aqui, esse 18 inteiro, né? Mais 75 décimos. Depois aqui dos palmeirenses, ó, em que eu me incluo, sou palmeirense. Depois do Botafogo, 12 inteiros. E aqui, ó. E do Fluminense, 12,5. São 5 décimos. Quando eu vou assim é 50 centésimos, né? Usar a linguagem técnica. Aqui eu tenho 12 inteiros e 50 centésimos. Somou? Quanto é que deu aí? Exatamente, 100%. 100%. Beleza? Então, nós tivemos aí toda a turma, 32 alunos. Quantos participaram? 32 alunos. Isso aqui é legal para você quando for trabalhar com estatísticas,
né? Você que gosta de futebol, gosta de trabalhar com estatísticas, isso aqui é fundamental para nós estudarmos, para nós compreendermos esse material. Ok? Então, para você ver, nós pegamos de uma lista, da lista das professoras lá do início, da Diane e da Dorinha, transformamos numa tabela simples, depois transformamos numa tabela de dupla entrada. É a mesma coisa nós fizemos aqui com a turma da professora Yara, que nós pegamos dos times favoritos e transformamos de um gráfico, transformamos para uma tabela simples, depois ampliamos para uma tabela de dupla entrada, colocando ali o percentual, né, do voto, né, da participação do favoritismo de cada time na turma. E agora, meus queridos, para saber se realmente você está aí afiado no conteúdo que foi ministrado, nós vamos para o nosso exercitando. Questão número 1. Neste gráfico está representado o número de vitórias, V, de empates, e de derrotas, D, do time da turma do 5º ano, comandado pelo professor Isaías, durante o campeonato de futebol interclasses. Analisando o gráfico, responda: quantas partidas o time do professor Isaías disputou? Letra A, 2. B, 3. C, 4. Letra D. E aí, pessoas lindas e maravilhosas, já resolveram as questões, eu tenho certeza. Very easy, muito fácil, meu Deus do céu. Com certeza você aí detonou todas elas. Vamos lá, vamos para a primeira questão. Neste gráfico está representado o número de vitórias, tá aí o V, está ali embaixo na legenda, você pode ver. O empate aí de empate está com a legenda em verde, com a letra E. E de derrotas, D, do time da turma do 5º ano, comandado pelo professor Isaías. Um abração, meu querido professor Isaías. Durante o campeonato de futebol interclasses. Tá aí o gráfico. Vamos analisar o gráfico e responder aí. Quantas partidas o time do professor Isaías disputou? Olha, vamos lá, gente. Very easy, está muito fácil. Vamos lá, vamos começar aqui. V de vitórias. Ele teve 4 vitórias. Se ele obteve 4 vitórias, eu tenho aqui, então, são 4 jogos neste aqui. Então, nós vamos colocar o 4. Aqui foi 4. 4 jogos. Esse meu 4 já foi melhor, hein, diretora? Aqui nós tivemos empate. Ele empatou 2 vezes, então foram 2 partidas. Duas partidas aqui. E derrotas, perdeu 3. Isaías, que é isso, Isaías? Animar essa equipe, hein? 3 derrotas, tem que reunir aí. Vamos lá, equipe! Vamos ganhar! Então, o que eu faço agora para saber a quantidade de partidas? Simples. 4 mais 2, eu tenho 6. 6 mais 3, eu tenho 9. 9 partidas. Eu tenho essa opção? Tem opção aqui, ó. Letra D. D. Agora, vamos ver se é realmente, né? 3, 2, 1. Pá! Aê! Muito fácil, olha só. Preste atenção, que ele está pedindo a quantidade de partidas, não é quantidade de vitórias, de empates ou derrotas. Para saber a quantidade de partidas, eu tenho que somar todas, né, tudo que aconteceu aí. Vitória, mais empate, mais derrota.